Eu quero ler um texto que está no livro de Ezequiel, capítulo 1, os 3 primeiros versículos, que está escrito: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém? Amados, se trata de um trabalho jovem e com um patamar tão bem sugestivo, onde aborda a excelência, o poder de observar a palavra de Deus. Bem verdade que o texto em apreço, ele está no diretivo direto, quando o texto diz como purificar o jovem o seu caminho. A palavra purificar, dentro do contexto, em nosso dicionário, no nosso vocabulário, veja que é um diretivo. Veja que ela quer dizer tornar puro, tornar a limpar ou limpar as manchas. E com base neste contexto diretivo, eu quero falar-lhes esta palavra estimulativa, pois eu sei que nesta tarde estou falando para uma geração dotada de conhecimentos, uma geração que vive o ápice da inovação em um período de mutações constantes, e entre elas muitas que vão de encontro à nossa fé. E por mais que nós venhamos a perceber o contexto da santidade, queira quer não, sabemos que um dia após o outro, e uma noite no meio, ou um período de tempo, eles tiram alguma coisa da nossa originalidade, e por que não dizer que às vezes dá vontade de desistir. E sabendo que eu não estou pregando para supercrentes nem super-heróis, mas eu estarei pregando e estou para uma geração que 24 horas por dia é bombardeada para desistir, para perder o siso da palavra e a confiança em Deus. Mas como ministrante nesta tarde, eu queria tomar este texto para falar-lhes sobre um profeta em meio à rebeldia. Se nós observarmos o contexto biológico deste jovem, deste personagem que protagoniza a restauração quando já não havia mais esperança, nós, partindo do pressuposto normal, sabemos que este jovem pertencia a uma classe específica dentro do povo de Deus. A Bíblia mostra que Ezequiel era filho de sacerdote, era filho de Buzi, ou sacerdote. E por ser filho de Buzi, os irmãos sabem que havia uma perspectiva favorável para qualquer um que professasse
ou nascesse entre estas classes. Se nós observarmos o contexto biológico, percebemos que ao nascer, ainda na infância, esta criança foi catequizada, foi ensinada o que era a santidade. A observação da palavra, pois filho de sacerdote era ensinado a não aproximar-se de cadáver, a não tocar em ossos de cadáver e a não participar de nada que fosse impuro, para não o tornar impuro. Então, como filho de sacerdote, este jovem, desde a tenra idade, foi estimulado, foi ensinado em ser santo, em dar prioridade à palavra de Deus. Quando nós adentramos na sua adolescência, a expectativa aumenta, a expectativa cresce, porque agora ele toma conhecimento de que havia um futuro brilhante para ele, um futuro cujo próprio pai havia entrado por ser filho de Levi, ser descendente de Levi. Havia uma perspectiva comprovada por Deus, a ponto de que quando nós observamos o capítulo 4 do livro de Números, o próprio Deus disse a Moisés e Arão que qualquer um dos filhos dos sacerdotes ou de Levi, independente de ser coatita, merarita ou gersonita, qualquer um desta geração era contado a partir dos 30 anos de idade. Ele ingressava no ministério sacerdotal. Então havia uma perspectiva, uma promessa instituída por Deus. Então, a partir da adolescência, partindo de um raciocínio lógico, aquele adolescente foi catequizado, que não podia se afastar da palavra de Deus, porque aos 30 anos havia coisa melhor para ele. E queira quer não, quem não tem sonhos, quem não tem projetos de crescimento, independente da classe social e sobretudo quando nos tornamos servos de Deus, aquele jovem agora cresce, passa a adolescência e entra na juventude, purificando-se, observando como caminhar para não entristecer Deus. Até aí ia tudo bem. Vejam que a Bíblia nos mostra que era aos 30 anos de idade, que era o ápice, que era a oportunidade. De 29 anos para trás, tudo era preparação para que eles pudessem chegar aonde Deus havia prometido. Portanto, diz um contexto histórico, com base no contexto escrito, que com 25 anos de idade, os jovens já eram levados para o santuário, para se aproximar, para vivenciar, na nossa linguagem, para um período de estágio, para com 30 anos ser efetivado literalmente no contexto sacerdotal. Então, e este sonho, este projeto, era o que movia este jovem, como outros qualquer, que tinham sonhos e promessas. Então, quando a Bíblia mostra que com 25 anos de idade, com base no texto escrito, vem o inesperado, porque quando ele completa 25 anos de idade, é quando a casa de Israel havia cometido o ápice da desobediência. A Bíblia diz que Israel perdeu a fé, Israel perdeu o temor, Israel se tornou impuro, Israel desobedeceu a Deus. Então, aquele jovem que não tinha nada a ver com isso, aquele jovem que preservava, que procurava a preservar, a observar o caminho da santificação, agora por
conta da rebeldia de Israel, a fé acabou, a santidade acabou, e agora os caldeus invadem Jerusalém. O interessante é que enquanto tudo está como foi planejado, é fácil permanecer, é fácil acreditar. Quando tudo está bem, quando tudo está favorável, é bom obedecer, é bom permanecer e é bom falar que é santo e que teme a Deus. O problema é quando tudo sai do planejado, quando tudo sai do que se esperava, porque aqui diz a Bíblia que os caldeus invadem Jerusalém, e nesta invasão eles levam uma leva de judeus cativos para a Babilônia. E surpreendentemente, entre outros jovens da classe nobre, este jovem que tinha um sonho palpável, só faltava 5 anos para tornar-se realidade. Ou seja, quando ele completa a data de se aproximar mais do santuário, de conviver diariamente com os sacerdotes, aí vem algo inesperado. Agora ele é levado como cativo para uma terra estranha, para uma terra rebelde, para uma terra pagã. Imagina, jovem, aquele moço, a frustração, o descaso. E é aqui que se pergunta: aonde está Deus? Porque o pior problema é que nestes momentos Deus se cala. 25 anos de idade, pronto, fiel, santo, e agora Deus se cala e leva-o junto com os rebeldes para uma terra pagã. Agora ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para desacreditar no processo, nos sonhos, nos projetos que Deus lhe prometeu. Porque além de ver a ameaça, a frustração do cativeiro, havia uma promessa da destruição de Jerusalém e do templo e do santuário. Isto era o cume, isto era o ápice da desilusão. Então este jovem dava para entender que ele ia entrar em desespero. Era fácil se misturar, porque agora não havia fé, não havia santidade, estava no meio de uma casa rebelde. Ele tinha tudo, longe do pai, longe da mãe, partindo do pressuposto lógico, longe da família, no meio dos cativos, no meio da casa rebelde, mas Deus em silêncio. E este jovem, queira que não, num propósito normal, ele foi desestimulando, porque era ser humano. Então eu quero tomar por base essa história para trazer uma mensagem estimulativa. Não é fácil observar a palavra quando as pessoas perguntam: aonde está o teu Deus? Cadê? Te preparaste toda a adolescência, toda a infância, preparasse a juventude, e agora tudo cai por terra. Agora é hora de você deixar de acreditar, abrir mão dos teus sonhos, abrir mão desta proposta. E justamente na época que nós estamos vivendo, e justamente na época que vós, esta geração, está palmilhando, aonde tudo tem que ser já. Porque a correria, o imediatismo é quem predomina. Hoje, com todo respeito e com toda, obviamente, lógica e entendimento, é necessário que a nossa geração é bombardeada por este imediatismo de querer desistir, por não ter mais paciência, porque o contexto midiático tem nos levado a acreditar que se Deus não faz agora, que se Deus se cala, é melhor desistir, porque tudo estará acabado. Mas não é bem assim. Deus não se esquece das promessas, Deus não se esquece dos propósitos, Deus não se esquece daqueles que, independente da circunstância, da crise, do momento, não se deixa levar pelo meio, mas persevera naquilo que aprendeu e naquilo que Deus lhe propôs para si. E eu
quero crer que eu estou diante de uma geração que não desiste, que tem sonho, que tem projeto e que não se deixa se levar pelo meio, pelo contexto que vive, mas permanece firme de pé na esperança de que Deus é Deus e que vale a pena esperar. Estamos vivendo dias de muitas desilusões. Eu digo como experiência, não como crítica destrutiva, mas construtiva. Eu sou abordado por muitos jovens, na rua, nas igrejas, no telefone, jovens desesperados, que ligam para mim dizendo: pastor, eu pensei que Deus tinha me chamado. Eu pensei que eu tinha chamada. Eu larguei tudo, pastor. Eu me dediquei. E parece que Deus não está ouvindo. Meu filho, quantos anos você tem? Tenho 20, pastor. Tenho 22. Tenho 18. Está estudando? Estou não. Está trabalhando? Ainda não. Estuda, filho. Trabalha. Porque o que Deus prometeu, ninguém toma, é teu. O tempo não rouba. Não queira viver sonho de ninguém. Viva os seus sonhos, as suas experiências. Porque Jeremias disse, capítulo 17, versículo 11. Ele disse que a ganância, a usura, desaparece. Ele diz: não hajam, não se comportem como as perdizes, que chocam ovos que não são seus. E com o passar do tempo, ela fica sem eles. Porque as perdizes, na maioria das espécies, o macho é quem choca. As perdizes têm uma espécie que ela não consegue pôr ovos. E o que é que ela faz? Ela sai procurando ovos de outras, rouba do ninho, coloca no seu ninho e começa a chocar os ovos dos outros. Ela choca, as perdizinhas nascem e até as acompanha. Mas com o passar do tempo, as perdizes novas ouvem as mães verdadeiras cantar à distância, e elas deixam aquelas que chocaram e correm para a mãe verdadeira. Ou seja, viva os seus próprios sonhos e eles nunca vão sair de você. Viva os seus próprios projetos, independa do que independer, Deus nunca vai desistir de você, porque Ele é fiel. Ele se enclausura. Tinha tudo para desistir. Deus silenciou. E o jogou na vergonha. Eu costumo dizer, e hoje propositalmente, que nós vivemos valores invertidos. Porque o contexto mostra isso e vivemos isso. Porque está difícil esperar o silêncio de Deus. 5 anos. Possivelmente alguém tenha dito: acabou. Jerusalém não vale mais nada. O santuário não vale mais nada. Hoje, gente, eu estou dizendo isso de forma construtiva, entenda. Não generalizo. Mas nós somos movidos pelo poder midiático. Hoje é mais difícil jejuar.
Hoje é mais difícil ler. Porque hoje o que vale é a fama. É o número de visualização que você tem no YouTube. Eu venho de uma geração de jovens que não vivia a juventude como um todo na igreja, porque já me converti um pouco mais velho. Mas que se ainda esperava em Deus. E quando se ia convidar alguém, quando se ia conviver com alguém, não era pela fama, era pela santidade que ele vivia. Estamos vivendo um contexto que não se convida nada contra, muito pelo contrário, é experiência construtiva. Em um contexto que não se preocupa mais se você é crente, se você é santo ou se deixou de ser. O importante é que você arraste gente, multidões, isto vale, não importa o preço que custe. Mas eu louvo a Deus que ainda tem uma geração que se preocupa com a santidade, independente do contexto, não se corrompe. 5 anos se passam e não dá para desistir. É exposto à vergonha. Conjecturando, talvez alguém disse: não era você, filho de Buzi? Não foi você que se preparou para o sacerdócio? E agora está exposto à vergonha no meio dos cativos. E quando alguém aplaude, gente, é bom demais. Quando a agenda abre, é bom demais. O problema é que Deus muitas vezes expõe a gente à vergonha. Eu costumo dizer que Deus não trabalha como a mídia. A mídia só precisa de 24 horas no máximo para pegar você desconhecido e jogar na fama e todo mundo aplaudir. Mas a mídia precisa de menos do que 24 horas para pegar você da fama e jogar você na lama de novo. O meu Deus não. O teu Deus não. Ele não te pega e coloca logo na mídia, na fama, não. Primeiro ele te quebra, primeiro ele te arrebenta, primeiro ele te expõe. Mas uma vez aprovado, nunca mais ele desiste de você. Você vai querer desistir, mas ele não desiste mais de você. Então diga para quem está ao seu lado: não desista. Espera no silêncio. Cinco anos no meio de uma casa rebelde. 30 anos de idade. Era a idade que ele ia ser efetivado como sacerdote. Era o dia do aniversário. Partindo de um pressuposto ilustrativo, dá-se a entender a desilusão. Eu não sei se aqui tem alguém do interior como eu cresci. E quando eu estava triste, desiludido, um dos pontos da minha terapia era a beira do rio, com caco de telhas, de cerâmicas, e começava a jogá-los na flor da água. E ele saía fazendo gailança por cima da água. Isso era uma terapia. Agora o dia de as portas do santuário se abrirem, e o jovem Ezequiel entrar no santuário, agora Deus está calado. Então ele vai para a beira do rio, partindo desse pressuposto ilustrativo, cabisbaixo, talvez lamentando: acabou, era hoje.
Quando ele pensava nisso, as portas do santuário estavam longe e não se abriram. Mas aí é que neste dia, no 30º ano, não abre a porta do templo em Jerusalém, abre-se o céu. Ele diz que o céu se abriu. E quando o céu se abriu, ele viu um barulho de um forte vento, ele viu fogo, ele viu tempestade, e a glória de Deus desceu sobre ele, e sobre ele veio a mão do Senhor. Quando a mão do Senhor desceu sobre ele, a glória veio junto. Foi preparado para entrar no santuário. Talvez pensaram que Deus esqueceu, que tinha acabado, mas Deus tem mais do que o que ele pensa. Deus não só abriu o templo, mas abriu o céu. Então Deus tem mais para o que você, do que o que você imagina. Para que desistir? Ele viu a glória, e a mão do Senhor desceu sobre ele. A mão de Deus o envolveu. O que eu quero dizer com isso? Vale a pena permanecer santo. Vale a pena observar a palavra e acreditar nela, mesmo que todo ao redor se corrompa, mas vale a pena não deixar de acreditar que esta palavra é quem faz a diferença. Vocês já me ouviram, mas me pediram. É aqui que ele diz que depois que a glória o envolve, ele diz que não resiste e cai sobre o seu rosto. Quando ele cai, termina o capítulo 1. O capítulo 2 já começa diferente. Quando ele cai, aí a voz de Deus brada, e Deus diz: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Ele disse que até aqui não estava entendendo nada, mas entrou nele o Espírito. Entrou nele o Espírito. Quando o Espírito entrou, ele disse: me pôs de pé, e eu pude entender a voz daquele que falava comigo. No meio da casa rebelde, Deus ainda pode contar com profetas. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado, diga: no meio da desilusão, no meio da crise social, no meio de uma nação rebelde, Deus ainda pode contar com você. Acredite, vale a pena. Eu digo isso como testemunho para a juventude. Olha onde eu estou, gente. Talvez a maioria aqui não saiba o que é passar noites dormindo debaixo de pneu de máquinas, ao relento. Talvez a maioria aqui não saiba o que é não ter prazer de comer carnes de boi, só beber o caldo no domingo, meio-dia. Talvez a maioria aqui não saiba como é castigante e pejorativo, mesmo no orgulho, com 12 anos, você levantar uma latinha de leite vazia, com cuscuz, charque gorduroso, e por volta de 9, 10 horas da manhã, você vai
tomar café, quando tira a tampa, a pressão é tamanha que a tampa explode. Talvez você nunca viveu alguém olhar para você e dizer: você não vale o que come. Era o que me diziam: esse negro não vale o que come. Mas um dia, a maioria dizia: esse negro não vale o que come. Mas um dia, um só crente disse: eu conheço alguém que acredita em você. E me levou aos pés de Jesus. E Jesus me aceitou. Eu estou dizendo isso para dizer que você não pode desistir. Porque Deus não desiste de você. E depois de 1 ano e meio na igreja, foi quando eu vi uma proposta de Deus, por meio de um pregador. Ainda morando na pobreza no canavial. Foi quando Deus me disse, através do pregador: tu és um projeto meu. Santifica-te. Não desiste da minha palavra. Porque o mundo vai ouvir falar o teu nome. O Brasil vai ser pequeno para você pregar. Porque através da tua vida eu vou restaurar outras. Três dias depois, eu fui impactado pelo que eu não esperava. Um grupo de amigos foi na minha casa me dizer que não acreditasse. Desista disto que você ouviu. Porque você chegou agora na igreja. Não funciona assim. Você tem defeitos demais. E entre eles você tem 3 que é impossível acontecer. O profeta errou, não era para você. Mas por que vocês não dizem que se nós santificarmos e vivermos a palavra, tudo pode acontecer? Mas é diferente, não funciona assim. Você é pobre, você é analfabeto, e para piorar você é preto. Então o profeta errou, o pregador errou. E eles me convenceram a desistir. Mas lembra o que eu disse? Que tem hora que a gente quer desistir e não consegue mais. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado e diga: não adianta correr, meu filho. Se correr, ele te acompanha. Se esconder, ele te acha. Você foi chamado para ser profeta em terra seca. Você foi chamado para ser profeta, para ser profetisa no meio da casa rebelde. Então passa o tempo, passa a hora, mas Deus no tempo certo vai sacudir a tua vida. E eu disse: nunca mais eu entro numa igreja. E resolvi orar o último dia, a última vez, eu vou entrar numa igreja de crente. Eu pensei que só era lá fora, mas aqui dentro também tem. E eu dobrei os joelhos, 8 horas da manhã, 8h30. Eu quis levantar para nunca mais saber de crente, nem da casa de crente, nem igreja de crente. Revoltado. Só que quando eu fui levantar, não consegui. A mão do Senhor me pegou. E enquanto eu tentava correr, Deus dizia: fique aí. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te chamei. Você é meu. Eu vou mostrar a você quem sou eu. 4 horas da tarde eu saio arrebentado. Quando eu vou para casa, vem uma adolescente com a notícia catastrófica: a tua filha acabou de ir para o posto de saúde.
E foi fazer o quê? Passando mal. Cheguei no posto de saúde, o médico olhou para mim e me disse: ela já deu entrada em óbito, leve-a para casa, prepara o enterro. Agora imagina, eu saí com a criança morta no braço, do posto de saúde. Na época, 93, não tinha assistência funerária, era enterro mesmo. Quando eu saí do posto, que tomei a rua, a multidão, eu pregava, multidão no contexto figurativo, que era uma fazenda. Então quando eu saí da rua, aí as pessoas olhavam e gritavam: está aí o crente, cadê o teu Deus? Cadê agora? Tu não dissesse que ele é e que ele faz? Quando eu ia fazendo a volta para casa, o Espírito Santo gritou aqui: vai para casa fazer o que, meu filho? Vá não para casa, vou mostrar a você que eu não sou homem, eu não trabalho na ótica do homem, eu não vejo como vê o homem. Eu vou hoje te mostrar que tu és meu, tu és meu. Passei direto para a igreja, joguei a criança no piso. Foram dizer ao médico: ele está doido. O médico chegou na igreja, os vizinhos. Aí a voz de Deus entrou. E Deus disse: fui eu que te trouxe aqui. E eu te trouxe aqui para dizer que eu não desisto de você. Você é meu. E para você saber quem sou eu, olha o que eu estou fazendo. Não deu 3 segundos, a menina começou a se movimentar. Com 10 segundos, a menina deu um salto no meio da igreja e começou a dar glória a Deus no meio da igreja. O médico sem entender, a enfermeira sem entender, os vizinhos sem entender, o médico arregala os olhos: o que é que houve? Eu enchi o peito e disse a ele: o Senhor disse que o meu sonho acabou, meu projeto acabou, mas Deus ainda vive, Jesus ainda vive e faz. Sabe qual é o problema? É o que eu quero enfatizar, como estou enfatizando. É que a gente espera o outro dia. Passa 93, vem 94. 95. Vem 96. E Deus se calou. Aí vem alguém e diz: e aí, vale a pena? Ainda jejuas? Eu não te disse que o profeta errou? Vale a pena ainda viver esta palavra? 99. Chegava no culto e dizia: o internacional chegou. Diz a ele que o banheiro está sujo. Me entregava o rodo. E lá estava eu. Foi na cruz, onde um dia eu vivi. Dormiu, chegou, ainda está firme. 2007 chegou. Eu não te disse que era balela, desistisse. 2009 chega. Dentro do canavial, o telefone toca. Alô? Era o meu pastor presidente, saudosa memória. Você vai ser um dos pregadores da convenção de Alagoas. Mas como ele me descobriu?
Quando a foto saiu no cartaz, foram dizer a ele: o senhor vai colocar aquele negro para pegar? Ele disse: vai conversar com Deus, ele tem história, ele tem passado, ele tem vivido. Preguei, me abraçaram, me beijaram. 2011 o telefone volta a tocar. E agora já não era mais alô. Hello? Miss Genival? Yes. Vale a pena não desistir. Em 2013 o telefone toca. Arigato. Filhos, não desista. Vale a pena viver na palavra. Vale a pena se santificar no meio da casa rebelde. Veja o que Deus disse a Ezequiel: eu vou te enviar a filhos de Israel, que eles se rebelaram contra mim, filho do homem. São casa rebelde. Fala, ainda que eles queiram ou não queiram ouvir, mas eles vão ter que saber que no meio deles houve um profeta, houve alguém santo, houve alguém diferente. Então te prepara para sacudir a tua rua, te prepara para sacudir a tua cidade, te prepara. Ele não trabalha como homem. Tem lugares que eu chego hoje, gente. Qual mente humana que viveu comigo, que imaginaria eu estar aqui? Sabe qual era o meu sonho de infância, de adolescência? Era conhecer São Paulo. Sabe qual era o meu sonho de juventude? Conhecer São Paulo. Hoje toda semana eu estou aqui. Tem países que eu chego, que quando chega naqueles aeroportos internacionais, estou dizendo isso para edificar você, não para vanglória, que a minha glória é servir a Deus. Mas eu estou falando que vale a pena permanecer santo e observar. Vale a pena ser puro. Que quando eu chego lá fora, passa a imigração, 3 europeus, ou alguém de bem, com aquele carrão lá fora, abre a porta de trás, e o pretinho bota a cabeça para cima. Se eu fui pobre, não me lembro naquela hora. E quando chego nos cultos, às vezes eu fico cabisbaixo, porque aqui eu estou feliz demais, que eu olho para a direita, tem um preto, olho para frente, tem preto, olho para ali, tem preto. Mas tem igreja que eu chego que só tem branco. Só tem branquinho. E eu fico quieto, meu Deus, por que me trouxesse aqui? Só tem branco. Aí Deus diz para você saber que vale a pena me servir. Eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Quando termina o culto, os branquinhos faz fila. Para quê? Para beijar o pretinho, para abraçar o pretinho. Porque é Deus que faz. Vale a pena permanecer. Vale a pena ser puro. Vale a pena ser santo. Como purificar ao jovem o seu caminho? Veja que o texto está dizendo: só se purifica o que deixou de ser puro.
Esta palavra, no contexto hebraico, está relacionada com trilha, com caminhos. Isso implica dizer como você está, como você chegou aqui. Lembre que eu disse que eu não estou pregando para supercrentes. Como pode purificar o mancebo ao jovem o seu caminho? Não tem outra alternativa, segundo o Salmo, a não ser a palavra. Veja que Ezequiel foi criado no meio de um povo com esperança santa, mas o povo se rebelou. Mas ele permaneceu. Aí o que é que Deus faz? Foi criada a não tocar em cadáver nem ossos. Aí a Bíblia diz que Deus lhe dá uma visão, porque ele não podia ir, ele não queria ir. Porque a visão de Deus era restaurar, era purificar. E nada é puro a não ser pela palavra. Aí ele diz que Deus lhe deu uma visão. E na visão, Deus pega ele em espírito e o leva no meio de um vale cheio de ossos, que era símbolo daquela nação. E quando chega no meio do vale, Deus coloca ele. Agora me explica uma coisa. Eu acho lindo isso aqui. Como é que um homem preparado, um jovem cheio, ensinado a não tocar em ossos, agora vai para o meio do osso de um vale e não pisa em nenhum osso sequer? O segredo não estava em Ezequiel, o segredo estava no vale. Ou seja, você pode ter chegado aqui só o pedaço, meu filho, só os cacos, mas esse congresso é para purificação. Purificar é tornar puro. Então diga para quem está ao seu lado: eu posso ter chegado só aos cacos, mas ninguém vai me pisar. Eu tenho dono, eu sou propriedade, eu tenho esperança. Este é o ápice da falta de esperança. Segundo a história judaica, diz que era praxe quando acabava a esperança. Porque a fé, a esperança dos judeus estava baseada em quê? Na palavra. E para eles a palavra estava na medula óssea, no tutano. Então quando eles foram levados para o cativeiro, a esperança era tão grande que diz a história que quando morria alguém, algum jovem, algum filho, os pais não enterravam na esperança de uma geração futura. Então o pai pegava os filhos e mandavam jogar no vale ao ermo. Só que aquele filho ficava no ermo na esperança de 3 dias Deus purificá-los e trazê-los de volta. O pai reunia os filhos e no primeiro dia ia e chegava e dizia: hoje Deus pode trazê-lo de volta. Por volta de 10 horas a 11, o corvo descia, arrancava os olhos, o cérebro era dilacerado e o corvo voava. 6 horas da noite, o dia terminava, o pai olhava para os outros e dizia: faltam 2 dias, Deus vai restaurá-lo. Quando chegava o segundo dia, o pai estava presente. Aí o pai dizia: é hoje, é hoje, é hoje. Por volta de 11 horas, a águia descia, rasgava o ventre do cadáver e comia os órgãos internos e as vísceras. Mas a esperança era tão grande que 6 horas o pai olhava e dizia: ainda tem uma noite e um dia, o meu Deus vai purificá-lo e vai restaurá-lo. Só que quando eles iam para casa à noite, chegava as hienas. A hiena lambia tudo que restava de putrefação, só deixava o esqueleto justamente aonde estava o tutano. Quando o pai chegava no 3º e último dia, só estava o esqueleto. Aí o pai olhava e dizia: hoje é o último dia, hoje vai ter purificação. Por volta de meio-dia, o corvo descia, o quebrantoso descia
O quebrantoso só come tutano, só come medula. Quebrava todos os ossos. Dilacerava. E comia o tutano. Aí o pai reunia a família e ia lamentar, chorar. Acabou! Secaram os ossos. E acabou a esperança. Secaram os nossos ossos. Aí é quando Deus vai lá no meio da casa rebelde. E ainda tem um. Diga comigo, ainda tem, pastor. E leva ele ao meio do vale. Rodeia o vale. E fala a minha palavra. Diga para eles que eu vou trazer tudo de volta. Eu vou trazer carne, vou trazer nervo, vou trazer tendões, vou cobrir de pele e vou encher do meu espírito. E eles voltarão a viver. Então este jovem agora no meio da casa rebelde começa a pregar: ossos secos, ouve a voz do Senhor. O que eu acho interessante é que a anatomia do corpo humano diz que o nosso corpo adulto é de 216 ossos aproximadamente, ou precisamente. E os menores estão no ouvido. O poder da purificação pela palavra foi tão grande que não começou pelos grandes, começou pelos menores. Abigor no martelo ouviu o barulho da voz e numa conjectura começou a bradar no meio do vale: tíbia, caixa torácica, crânio, o Senhor dos Exércitos está chamando. Estamos ouvindo a sua palavra. É hora de se purificar, é hora de voltar, é hora de voltar. E cada osso grudou no seu osso. Cada osso grudou no seu osso. Como você chegou aqui? Como purificará o jovem? Você não é super crente, nós não somos. Mas uma coisa, como profeta de Deus, eu estou aqui nesta tarde para te dizer: Deus não desiste de você. Fique de pé por um instante. Você não sabe como esse amigo, como esta amiga que chegou esta tarde chegou. Mas dá uma olhadinha para ele, dá uma olhadinha para ela. E carinhosamente diga para ele, diga para ela: não importa se alguém não acredita mais em você, mas fala como profeta, não importa. Não importa se alguém deixou de acreditar em você. Não importa como você chegou. Deus não desiste de você. Diga para ele: Deus não desiste de você. Diga para ele: ainda tem jeito. Abraça ele por um minuto, abraça ela. Chora um pouquinho com ele, chora um pouquinho com ela. Diga para ele: Deus não desiste de você. Ainda tem jeito, ainda tem jeito. A palavra ainda purifica, ainda tem jeito. Deus não desistiu de você. Talvez ele está precisando de um abraço. Quem sabe ela chegou aqui querendo desistir, ele querendo aqui chegando a desistir. A palavra ainda tem poder de purificação. E eu estou aqui neste momento como profeta de Deus para te dizer que Deus não desistiu de você. A palavra purifica, a palavra purifica. Vale a pena observar.
Ei, filha. Ei, galera. Ei, filho. É hora de voltar. Eu te conservei estes dias, aonde pediram a tua alma. Mas eu estou restituindo tudo. Eu estou trazendo de volta tudo. Volta, porque Deus tem urgência. Eu quero saber o primeiro filho afastado para voltar hoje aqui. Eu quero saber a primeira pessoa afastada para voltar para casa hoje aqui. Deus está devolvendo hoje o que você perdeu. Sai do teu lugar e vem. Vem, filha. Vem, filha. Vem, filho. Deus não desiste de você. Vem, filho. Hoje é dia de retorno. Hoje é dia de retorno. Hoje é dia de se consertar. Hoje é dia de purificação. Cadê a primeira vida? Traz ela aí. Cadê o primeiro jovem? A primeira jovem? Cadê você? Cadê você? Venha, filho. Venha, filho. Venha, filhos. Venha, filhos. Venha, filhos. Vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Diga para ele, diga para ela, pode estar aí pertinho de você, que Deus não desiste, Deus não desiste. Parecia estar tudo acabado para Ezequiel. Cadê você? Aqui já tem uma, já tem duas, já tem três. Cadê a quarta? Cadê a quarta? Cadê a quarta? Cadê a quarta? Cadê você? Cadê você, filho? Cadê a quarta vida? Cadê você? A quarta está vindo. Cadê a quinta vida? A quarta está chegando. Pode chorar. Pode chorar. Ainda tem. Ainda tem uma geração que não se dobra. Que eles queiram ou não queiram ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Traga, vá trazendo. Talvez você convidou alguém. Diga para ele, diga para ela que Deus não desiste dela. Diga para ele que nesta tarde a gente quer orar por ele, quer orar por ela. Cadê? Vai trazendo, deixa eu ver quem está vindo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.